Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos abençoe e me perdoe se eu disser alguma coisa que possa desagradar, porque esta não é a minha intenção. E até por um dever de justiça, depois de ter sido tratado com tanta gentileza, com tanta amabilidade, eu gostaria que a minha palestra não causasse nenhum desagrado. Vim de muito longe para fazê-la. Não sou orador. Os oradores, no geral, são jovens, bonitos e eloquentes. Eu sou velho, feio e irreverente. Às vezes, contundente. Quando me sinto no dever de defender a verdadeira doutrina espírita, que é aquela que está nos livros da codificação de Allan Kardec. Quando a Kátia me informou por telefone que o tema escolhido para que eu abordasse nesta Semana Espírita era o que os espíritas estão fazendo do espiritismo. A primeira ideia que aflorou na minha memória foi um pensamento do L. Apley, que diz: neste mundo existem 4 tipos de pessoas. Aquelas que fazem as coisas acontecerem. Aquelas para quem as coisas acontecem. Aquelas que se limitam a observar as coisas acontecendo. E aquelas que nem sequer sabem que as coisas já aconteceram. Os seres humanos são muito desiguais. E ordinariamente muito extremados. Há de um lado os sonhadores, de outro lado os realistas. E poucos sabem conciliar essas duas condições, essas duas qualidades. O que é a postura ideal? Porque o homem, as mulheres também, é claro, devem ser sonhadores e realistas. Devem devem ter um pé no chão batido da realidade e o outro na nuvem colorida do sonho. Devem ser répteis e pássaros. Devem ser raiz e flor. O tema que me foi dado é necessariamente, inarredavelmente polêmico.
Eu acho que me foi ofertado porque eu sou uma pessoa polêmica. E me sinto muito honrado por isso. Prestem atenção a esta frase, aspas, a polêmica e polêmica. Há uma ante a qual jamais recuaremos. É a defesa dos princípios que professamos. Fecha aspas. Assinado Allan Kardec. Fonte: Revista Espírita. Ano: 1858. Mês: novembro. Eu estou muito bem acompanhado. E não só por Allan Kardec, também por Jesus, que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou muito feliz, porque a temática dessa semana trata da justiça, do amor e também da verdade. A verdade, às vezes, dói. E quem tem o dever de ensiná-la, nem sempre pode ter o prazer de agradar. Eu tenho um compromisso solene, desde os meus tempos de pré-adolescência, 13, 14 anos, quando eu comecei no Espiritismo. Compromisso de consciência com a mensagem de Jesus e de Allan Kardec. Para dizer essa verdade, baixinho, sussurrando, e quando for necessário, gritando. E o meu grito não vai ficar preso na garganta. Até o último minuto de vida. Porque eu aprendi Espiritismo com Carlos Embaçaí, que foi meu grande mestre, o saudoso Carlos Embaçaí. Com Deolinda Amorim e com Herculano Pires, que sofreram as mesmas coisas, as mesmas incompreensões que eu tenho que aceitar com muito bom humor, com muita calma, com muita serenidade. Infelizmente, eu não sou orador, já disse, eu sou um escritor. Falando de fábulas, alguém já disse, antigamente os animais falavam, hoje escrevem. A minha tarefa é escrever, e escrever em função do verdadeiro Espiritismo. Estou aqui falando, isso não me constrange muito. O velho Platão dizia, os sábios falam porque precisam dizer alguma coisa, e os tolos dizem uma porção de coisas porque precisam falar. Eu não gosto de falar, só estou aqui, porque esta obra é um núcleo de resistência contra a distorção do Espiritismo neste país. E a sua dirigente, que é uma irmã muito querida para mim, na minha ótica, na minha visão, é uma mistura de santa e de guerreira. É uma Joana d'Arc do movimento espírita.
brasileiro, me trouxe aqui gastando muito dinheiro, já foi dito, eu vim do Pará, da Amazônia. É muito longe. Vocês conhecem a Amazônia? Se quiserem conhecer, vão logo lá, antes que acabe, porque as queimadas estão dizimando. É muito longe. Mais de 2.000 quilômetros. Alguém até já disse que o Brasil deveria devolver o Acre para a Bolívia e pedir desculpas pela demora. Lá é onde o vento faz a curva, porque não tem mais para onde ir. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema. O que os espíritas estão fazendo do espiritismo. Eu vou tentar fazer uma abordagem didática desse tema, embora não seja bem o meu estilo. Antes de mais nada, vamos definir os termos do enunciado. O que é espiritismo? O que são os espíritas? Já vimos que eles não são iguais. Na minha opinião, o espiritismo é uma filosofia que tem uma base científica e uma consequência religiosa. A sua finalidade é esclarecer, iluminar a consciência do ser humano sobre as leis fundamentais da vida, que são de natureza ética, moral e não física. Isso, penso eu, é o espiritismo. Há uma discussão tediosa, estéril, se o espiritismo é ciência, é uma ciência ou é uma religião. A gente lê os jornais e só vê isso. Um grupo acha que o espiritismo é uma ciência, outro grupo acha que é uma religião, e aí fico discutindo sobre isso para nada. Desculpe, estou meio contundente. Acontece que quando os exércitos bárbaros... Vocês estão me ouvindo bem? O microfone, eu não estou muito distante? É que a minha voz é como a do Fugger, um pouco assim, tonitruante, e eu não posso ficar muito perto do microfone. Quando, dizia eu, os exércitos bárbaros invadiram Constantinopla no passado, eles tomaram a cidade com muita facilidade, penetrando pelos flancos desguarnecidos. Sabe por quê? Porque no momento da invasão, todos os generais que deviam guarnecer a segurança da cidade estavam no centro da cidade, não na periferia, assistindo uma discussão de sábios. O tema era sexo de anjo. Se anjo é homem ou se anjo é mulher. Enquanto isso, a cidade estava sendo invadida. A metáfora
é para lembrar o que está acontecendo no movimento espírita brasileiro. Enquanto se fica discutindo se o espiritismo é uma religião ou é uma ciência, não se está fazendo nada em benefício da verdadeira causa espírita. E essa discussão é primária, porque é claro, evidente, que o espiritismo é uma filosofia. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Só quem não lê a obra de Allan Kardec é que não sabe disso. Meu Deus, é espantosa a ignorância no nosso meio da obra de Allan Kardec. A primeira página do Livro dos Espíritos, onde tem o título Livro dos Espíritos, tem em cima duas palavras: filosofia espiritualista. É só ver isso. Isso é uma classificação. O primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, intitulado Prolegômenos, tem a definição da doutrina espírita dada pelo grupo de espíritos que nos transmitiu a mensagem da terceira revelação. E o que é que eles disseram? O que é que eles dizem? Está lá, com clareza, solar. O espiritismo é uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Primeiro, o espiritismo é uma filosofia racional. Não é uma filosofia mística, como a do Pietro Baldi, como a do espírito Ramatiz. É uma filosofia racional. O grande achado dessa filosofia foi introduzir, historicamente, pela primeira vez no pensamento da humanidade, uma tentativa de se construir uma fé racional que possa unir a ciência à religião. O espiritismo, como um IFE, é um traço de ligação entre a ciência e a religião, através de um pensamento filosófico. Então, o espiritismo não é uma ciência, nem uma religião, mas o espiritismo é ciência e também é religião. Nós precisamos entender isso para começarmos a compreender melhor a doutrina espírita. Nós precisamos conhecer a doutrina espírita. Já dizia Sócrates, 400 e poucos anos antes do Cristo, ninguém ama o desconhecido. Vamos representar o espiritismo como uma aeronave, como um avião. O corpo central é a filosofia. De um lado, uma asa é a ciência. Do outro lado, outra asa é a religião. O espiritismo não pode prescindir, como filosofia, de nenhuma dessas duas asas, porque senão o avião não se equilibra e não voa.
E esse avião tem uma outra peça muito importante, que é o leme, que dá a rota certa. O leme é o bom senso de Allan Kardec. Ele nos ensinou que fora da caridade não há salvação, e nós já aprendemos que fora de Kardec tudo é confusão. Vamos figurar o movimento espírita como um triângulo. Eu já defini o que é o espiritismo na minha ótica, e nós precisamos distinguir espiritismo de movimento espírita. Já defini o que é o espiritismo e agora não preciso dizer que movimento espírita é aquilo que os espíritas estão fazendo do espiritismo em uma época, na contextualidade histórica. Já vimos com Kardec que existem 3 classes de espíritas. Vamos, então, figurar o movimento espírita como um triângulo. Na base, em linha reta horizontal, estão os verdadeiros espíritas, que são os espíritas kardecistas, os espíritas cristãos. Porque é impressionante como muita gente está dizendo agora que o espiritismo não é religioso, como que o espiritismo não é cristão, e diz isso em nome de Allan Kardec. Meu Deus! Se a gente avança um pouco mais a leitura do Livro dos Médiuns, e chega ao capítulo 29, está lá escrito por Kardec: a bandeira que desfraldamos é a do espiritismo cristão e humanitário. Como uma pessoa que se diz kardecista pode dizer que o espiritismo não é cristão, que o espiritismo não é religioso? O espiritismo nos coloca em comunhão com Deus. Isso não é religião. O problema é não confundir religiosidade com religiosismo, que é outra coisa. E esse é que é o mal do nosso movimento. De um lado, nós temos os intelectualistas, escravos do saber acadêmico, que sempre foi materialista. Do outro lado, nós temos os fideístas, escravos de uma doutrina mistificatória inventada pelo maior traidor de Allan Kardec, o Roustang, um advogado francês que viveu na época do Allan Kardec, que nunca se comunicou ao vivo com Allan Kardec, que morava fora de Paris, em bordéis, e que, com a sua vaidade, e utilizando uma única médium, fez uma construção teórica para sabotar a obra do Kardec, apresentando uma doutrina diferente e dizendo que essa doutrina era a revelação da revelação espírita.
O Kardec ainda não tinha acabado a obra dele. E foi surpreendido com a obra do Rustang. E o Rustang foi tão aético, para não dizer safado, que botou na capa do livro dele as seguintes palavras: espiritismo cristão, como se a doutrina do Allan Kardec não fosse cristã. E por que eu estou falando nesses termos? Contra o Rustang e o rustanguismo. Porque, infelizmente, a nossa querida Federação Espírita Brasileira, eu digo querida porque eu amo a Federação Espírita Brasileira. Eu comecei no Departamento de Juventude da Federação Espírita Brasileira. Se vocês pegarem a coleção do Reformador, de 1959, vocês vão encontrar artigos meus todos os meses. Agora, infelizmente, a Federação Espírita Brasileira se orienta pela obra do Rustang. Sabiam disso? Não pela obra de Allan Kardec. Vocês sabiam que em 1920, a Federação Espírita Brasileira publicou uma edição de Os Quatro Evangelhos, que é a obra do Rustang, com ataques virulentos contra o Allan Kardec? Provavelmente vocês não sabiam, porque hoje ela esconde isso. E eu estou falando isso sabendo que a gravação dessa palestra pode chegar nas mãos da diretoria da FEB, porque eu tenho uma cópia xerox dessa edição, que ataca rudemente o Allan Kardec. Agora tem mais. A edição da obra do Rustang, que a FEB continua publicando e vendendo, por força dos seus estatutos, porque tem lá um artigo que obriga a FEB a fazer isso. Esse artigo já foi tirado do estatuto da FEB em 1902, quando houve uma grita muito grande contra isso. 15 anos depois, quando silenciou, todo mundo ficou calado, a FEB repôs o artigo, em 1917. E até hoje está lá. Sabe por quê? Porque ninguém diz nada, ninguém fala. E vocês sabem como a FEB justifica isso? Dizendo que a obra de Rustang só tem divergências com a obra de Allan Kardec em questões secundárias. Vocês acham que a reencarnação é um princípio secundário, sem importância na doutrina espírita? A reencarnação é o eixo em torno do qual está montada toda a estrutura teórica da filosofia espírita. É a reencarnação que destrói a teoria católica das penas eternas, do pecado original, do inferno, do diabo, dos anjos decaídos. Porque se a reencarnação existe, ninguém será condenado eternamente. Não precisa inferno, não é? Não precisa diabo, não precisa a doutrina da graça. Então, o princípio da reencarnação é fundamental para a doutrina espírita. Agora, vocês dirão, Nazareno Torino está exagerando, não é possível
que o Rostang ataque a reencarnação, além de atacar o Allan Kardec, e que a Federação Espírita Brasileira divulgue essa obra. Você deve estar pensando isso nesse momento. Então, eu vou dizer para vocês, deixa eu pegar uma anotação aqui, para dar o número da página da obra do Rostang, o número da página, onde está escrito a seguinte frase: comprem a obra do Rostang, que a fé vende, e peguem o volume 1, procure a página 317, que vocês vão ler esta frase: não, a encarnação humana não é uma necessidade, não é. É um castigo, e já o dissemos. Está lá. Agora, se vocês querem se divertir um pouco mais e se edificarem um pouco mais, vocês leiam o que está na página 76, volume 2, da obra do Rostang. A paralisia é um resfriamento dos fluidos animalizados que circulam no organismo humano. Meu Deus, isso é uma heresia científica ridícula. Qualquer menino de ginásio sabe que uma paralisia é decorrente de uma lesão ou de uma disfunção cerebral. Não é que um fluido congelou aqui e você fica paralítico. Isso é ridículo. A obra do Rostang é uma mistificação armada pelos padres jesuítas do umbral para destruir a filosofia espírita. A obra do Rostang é um vírus aidético, inoculado no corpo doutrinário do Espiritismo. E a Federação Espírita Brasileira divulga essa obra. A obra do Rostang é produto, disse eu, dos jesuítas do umbral, porque é uma obra católica. Querem a prova disso? Querem a prova? Vou dar para vocês. Compre o volume número 3. Tem todas as livrarias de todos os centros espíritas agregados, alinhados, encaixados no sistema federativo nacional, comandado pela FEB, que censura os autores que dizem a verdade, a operação abafa, para ninguém saber, e que discrimina os centros espíritas, como esse, que não se subordinam a essa estrutura de UNES, etc., etc. Comprem em qualquer desse centro o volume 3 e leiam o que está escrito na página 403. Está escrito o seguinte: homens que praticais os ritos cristãos, não vos envergonheis de vos aproximar-vos da mesa santa, pois seja quais fores as profanações a que ela tenha sido exposta, sempre a podeis santificar pelo sentimento com que dela vos avizinhar-vos. Agora o melhor vem no resto do parágrafo. Não poreis devir, curvada a fronte, prostar-vos
aos pés do sacerdote que vos apresenta a hóstia consagrada. Meu Deus! Agora vocês querem o absurdo? Isso já bastaria, não é? Eu não preciso mais nem ler nada, né? A obra do Rustang, quero saber o número da página, eu posso ir consultando, estou perdendo tempo. Minha filha, quanto tempo eu tenho aí? Mas uma coisa que todo mundo sabe é que o Rustang diz expressamente que Moisés, Elias e João Batista foram o mesmo espírito, reencarnado em 3 épocas diferentes. Certo? Parece até razoável, não é? Só tem um detalhe. No alto do Monte Tabor, transfigurado, Jesus conversou, está no Evangelho, né? Com o espírito de Moisés e de Elias ao mesmo tempo. Como era um único espírito. Mas deixemos de lado, para não ficar falando só no Rustang, né? Quantos minutos eu tenho? Ainda tenho, estou na meia hora e tal. Infelizmente, então, nós temos essas 3 categorias de espírita. Na base do triângulo, os kardecistas, autêntico, verdadeiro, cristãos. Na outra linha do triângulo, esse triângulo não é bem equilátero, né? As 2 linhas não são iguais, mas tem uma linha que sobe, nessa linha está os místicos, os rustanguistas. E tem uma outra linha que sobe, e para se encontrar com essa linha do outro lado, que é a linha dos intelectualistas. Certo? Muito bom. E por que é que eu digo que essas 2 linhas, a dos místicos, né, e a dos intelectualistas, se encontram no alto da sua pretensa sabedoria? Por que eu digo isso? Porque elas terminam se juntando nos prejuízos que causam ao ideal espírita. Todas as 2 são nocivas. Aliás, eu diria, parodiando o Ariano Suassuna, todas as 2 são tão ruins que cada uma é pior do que a outra. Ou como diria o povo, são farinhas do mesmo saco. Todas as 2 indigestas. E por que eu digo isso? Porque essas 2 correntes, essas 2 classes de espíritas, estão fazendo a pior coisa que poderia acontecer para o movimento espírita. Se vocês fizerem uma análise fria do movimento espírita brasileiro, vocês verificarão que quanto mais ele vai crescendo, mais o espiritismo vai desaparecendo. Porque ele está inchando, ele está, só 10 minutos, aumentando em quantidade e perdendo em qualidade. E o que me preocupa mais, tendo em vista a finalidade essencial do espiritismo, que é restaurar o verdadeiro cristianismo, é que as tarefas mais nobres da nossa tradição estão sendo abandonadas. Os passes, as sessões desobsessivas e os trabalhos de cura. Eu já vi esse filme. O movimento espírita crescer muito e depois entrar num processo de desintegração. Aconteceu isso na França, logo depois que o Kardec
desencarnou. Os espíritas intelectualistas, o que eles estão fazendo do espiritismo? Estão fazendo uma árvore de folhas secas, inúteis, que se desprendem ao sabor do vento de uma discussão culturalista inconsequente. Os espíritas místicos estão fazendo do espiritismo uma árvore muito florida, mas sem frutos verdadeiramente nutritivos. Meus irmãos, não há espiritismo sem espíritos. O Allan Kardec, no mês de abril de 1866, escreveu na Revista Espírita um alentado trabalho com esse título: O Espiritismo sem os Espíritos. É isso que está acontecendo. Estão acabando com o Espiritismo com espíritos. A cada dia, a cada mês, a cada ano, mas vai diminuindo nos centros espíritas o trabalho de passes, as sessões de desobsessão, as sessões de cura. Já querem os intelectualistas até criar o centro espírita filosófico. E agora os místicos inventaram um curso superior de teologia espírita. Agora nós vamos ter teólogos espíritas. E há todo um discurso falacioso, mentiroso, enganando os espíritas do Brasil. Exemplo, para alguém da passe tem que fazer um curso. Tem que conhecer teoria de chakras, que é teosofista, não é espírita, de centros nervosos, de energias, de vibrações, senão o passe não terá eficiência. O que é que diz o Kardec a esse respeito? No Livro dos Médiuns, há uma frase do Kardec que diz: se magnetizas com a intenção de ajudar o teu irmão, é mais ou menos isso, e invocas a proteção de Deus. Deixa eu ver aqui o número da página, para vocês não pensarem que eu estou inventando. 8 minutos? Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 176. Se magnetizas, né, com a intenção de curar, logo um bom espírito acorre ao teu pedido, invoca. Aumenta a tua vontade e a tua força. Direciona os teus fluidos e modifica-lhes as qualidades. Sabe o que alguém precisa para dar paz? Não é curso, não é ilustração cultural, é um bom coração, é amor. Agora tem os professores de espiritismo que estão ditando regras, normas, querendo engessar a mediunidade. Um diz que não pode movimentar as mãos, outro diz que não pode tocar, outro diz que tem que ficar com a mão parada. Isso tudo é besteira. Ou um médium tem a capacidade, pela sua condição moral, de ter uma boa proteção espiritual, e aí o protetor é que vai movimentar as suas mãos de uma forma ou de outra. Isso pouco importa. O espiritismo, como doutrina, não é formalista. Também não existe formas de fazer sessão de desobsessão. O movimento espírita brasileiro
é orientado nesse campo por 2 livros. Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, e Desobsessão, do André Luiz, psicografado pelo Valdo e pelo Chico. Todos 2 editados pela Federação Espírita Brasileira. E tem divergências. Querem que eu dê o número das páginas onde tem coisas diferentes? E você não sabe se fica com esse livro ou com outro? Vou dar. Eu não estou inventando nada. Eu só estou dizendo para vocês, para chamar a atenção, algumas verdades. Leiam no livro de Desobsessão as páginas 64, 96, 119 e 153. E compare com o que está escrito no Diálogo com as Sombras, nas páginas 45, 86, 87 e 44. Divergência. Agora, o que é que o Kardec diz? O que o Kardec diz é que ele dá orientações sobre o trabalho de psicografia, e quanto ao resto, os princípios gerais da doutrina servirão de guia. Por que que uma sessão de desobsessão, eu pergunto, tem que ser feita com 14 pessoas? Quando tiver 5 minutos, me avisa. Já tem? Por que não 13? Por que não 15? O tempo não urge, o tempo ruge. E então, pelo amor de Deus, não pensem que eu sou um cancão de fogo. Eu sou uma pessoa afetuosa, eu só quero ajudar a causa espírita mostrando algumas verdades que não são vistas. Olha, tem 2 coisas que se espalhou no movimento espírita, 2 ideias, 2 opiniões, que ficaram consagradas e são errôneas. A primeira, a época do fenômeno já passou. A segunda, só devemos ver o lado bom das coisas. Na minha opinião, isso está errado. A época do fenômeno mediúnico nunca passou, nunca vai passar. Sabe por quê? Porque o fenômeno mediúnico está na lei da natureza, e a lei da natureza não cai em exercício findo. O fenômeno espírita sempre existirá. O que acontece atualmente é que os espíritas, por medo ou por comodismo ou por ignorância, não estão assumindo o fenômeno espírita. Os pastores protestantes e os padres carismáticos estão assumindo mais a mediunidade do que a maioria dos líderes espíritas, o que é uma vantagem para eles e uma vergonha para nós. Essa é que é a verdade. Agora, só devemos ver o lado bom das coisas? É isso? Então eu faço 2 perguntas. Neste país, há pouco mais de 2 séculos, os negros eram vendidos na rua, na porta dos mercados. Eu pergunto, o José do Patrocínio, o tigre da abolição, devia ter ficado calado? A escravidão tinha um lado muito bom. As colheitas eram fartas, os alimentos baratos e havia uma absoluta paz social. O José do Patrocínio devia ter visto apenas esse lado bom e ficado calado? Faço outra pergunta. Jesus
devia ter ficado calado, vendo só o lado bom da doutrina dos escribas e dos fariseus, que pregavam o Deus único. Pensem nisso. O meu apelo é só isso, que os espíritas raciocinem. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão de frente. Nós precisamos amar e pensar. Nós precisamos orar e estudar. Tenho pago um preço alto por isso, mas estou com a consciência em paz. E fico com o poeta inglês, William Drummond. Quem não quer pensar é um fanático. Quem não sabe pensar é um tolo. E quem não ousa pensar é um escravo. Acabou meu tempo? Obrigado. Muitas perguntas. Falei? Seu amor pela doutrina, sua força e coragem em defendê-la nos emociona e apaixona. Olha, eu só posso dizer uma coisa. Para a pessoa que teve a bondade infinita de escrever isso, Deus te pague, porque eu mesmo não posso pagar. Gostaria que comentasse a obra de Pietro Baldi. Com todo respeito, eu não quero ofender ninguém, mas eu tenho que dizer a verdade que eu conheço. O Pietro Baldi foi trazido da Itália para o Brasil, e a Federação Espírita Brasileira publicou o primeiro livro dele, A Grande Síntese. Muito interessante, porque a doutrina do Pietro Baldi é uma versão moderna e mais inteligente da doutrina do Rustank. Ela está muito centrada na teoria da queda. Ela tem um fundo católico. Agora, como não há tempo, eu vou dizer uma única coisa para vocês. Depois de publicar A Grande Síntese, o Pietro Baldi publicou numerosos outros livros, né? A Federação se apartou dele. Eu sei por quê. Infelizmente, não posso dizer em público. E nesses outros livros que o Pietro Baldi publicou, que circulam no nosso meio, ele desenvolve um sistema de pensamento filosófico em profundidade, com embasamento científico muito interessante, mas sofismático. E para vocês perceberem o absurdo desse sistema, basta que eu diga uma coisa. Ele admite que o próprio espírito, o espírito, não é o ser humano, né? Ele tenha tantas quedas, continue caindo até chegar a um ponto de morrer, de desaparecer. O próprio espírito. Veja como se choca, entende, com a imortalidade.
Há um fato de conhecimento público, poucas pessoas conhecem, mas eu tenho um livro do Humberto Mariotti, que ninguém mais editou e que não é vendido, que relata um fato que ocorreu num congresso pan-americano de espiritismo em Buenos Aires. O Pietro Baldi, presente, propôs que os espíritas abandonassem a obra do Kardec para assumir a dele, dizendo que a obra do Kardec tinha parado no princípio da comunicação dos espíritos e da reencarnação, e que a dele ia mais longe. Esses são os pseudo-sábios. Sabe o que eu acho deles? De todos eles, em relação a Allan Kardec, que eles são pirilampos, vagalumes diante de Kardec. Vagalumes querendo brilhar mais do que o sol. Rustem, para formar sua obra, diz ter sido inspirado. Rustem, para formar sua obra, diz ter sido inspirado ou baseou-se em alguma outra obra ou lugar? Não, o Rustem só tem um livro, mais de 2.000 páginas. Recebeu mensagens por uma única médium. E, na verdade, ele e a médium dizem que o livro foi ditado por Moisés e pelos 4 evangelistas. Agora tu me pergunta, o Rustem está realmente inspirado? Eu acho que ele estava resfriado, entende? Porque, não é? Eu já falei para vocês o que é que ele ensina no livro dele. Ele diz que foi Moisés que ditou isso, e os 4 evangelistas. Mais alguma? Eu estou preocupado com o tempo. Várias. Não vai prejudicar aí o meu colega? Eu vou resumir. O que o senhor acha, a que o senhor acha que se deve o silêncio dos espíritos, como Bezerra de Menezes, Guilom, Bittencourt, entre outros, sobre a obra de Rustem? Porque os espíritos... Eu acho o seguinte, desde que o mundo é mundo, há uma guerra da luz contra a treva. Há uma guerra do bem contra o mal. E a providência divina é muito sábia. Ela dispõe as coisas para que, nessa guerra, cada um cumpra a sua missão. No movimento espírita, nessa guerra, há os pilotos de avião de carga, que transportam os materiais. É o pessoal que varre o centro, sabe? Trabalha, é a maioria que carrega a coisa, e esses pilotos desempenham um papel importantíssimo. Porque compete a nós, e não aos espíritos, resolvermos os problemas desse mundo. Os espíritos não têm que se meter nisso. É a nossa tarefa, é a nossa oportunidade de trabalho. Eles não podem fazer por nós. Bom, independente dos pilotos de carga, há os pilotos de avião de passageiro, que voam em céu de brigadeiro, transportando o pessoal. São os médiuns, os oradores, que têm que falar só em amor, que têm que ter ternura, que têm que ter compaixão, que têm que fazer a caridade. Não é? Agora, infelizmente, nessa guerra, precisa a ação dos pilotos de avião de caça, que são poucos, só para bombardear os alvos dos inimigos, destruir as munições dos inimigos. O que eu fiz hoje com alguns espíritas foi o que eu fiz há pouco tempo com o Padre Quevedo. Comprei todos os livros dele, 15 livros, e aí fiquei 3 anos escrevendo no Jornal Espírita para mostrar, entende, as tolices, peguices e burrices dele, que ataca o Espiritismo há 40 anos. Então, alguns vêm para isso,
para fazer essa tarefa. Tem que voar rasteiro, corre risco de vida, e ninguém gosta deles. É a minha situação. É por isso que eu peço que vocês me ajudem, me entendam. Alguém tem que dizer. Daqui a verdade, isso é mentira. Para que as pessoas sejam advertidas. Agora, é evidente que cada um diz o que sabe, dá o que tem e faz o que pode. Tá bom?